Saiu agora, São Paulo jogará em Campinas. Conselho aprova novo fundo de investimentos. Letreiro do Morumbis deve ser inaugurado e muito mais. Fala galera, eu sou Lincoln Oliveira e estarei nesse giro de notícias da tarde do Tricolor Paulista, mas antes de passar todas as informações, eu peço humildemente a você que ainda não é inscrito no nosso canal para acionar o sininho de notificação, deixar o seu like, comentar, compartilhar com amigos e família. Quando você deixa o seu like, a gente sabe se o nosso conteúdo é relevante ou não. Para você também que já nos segue, nos acompanha, para deixar o seu like, comentar, compartilhar com amigos e família. E vem comigo que tem muita notícia quente nesta tarde da quinta-feira. E damos início ao nosso giro de notícias porque tem uma informação aí muito importante para o torcedor do Tricolor Paulista que quiser assistir São Paulo e Vasco, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado no dia 16 de outubro, às 9h30, uma quarta-feira, porque o jogo foi remarcado para Campinas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Mas por que ele foi remarcado para o Brinco de Ouro da Princesa? Porque não poderá ser disputado no estádio do Morumbi. O São Paulo precisou levar a partida para outro estádio porque a reforma do gramado do Morumbi está prevista para começar no dia 13 de outubro, logo após aquela sequência de shows do cantor norte-americano Bruno Mars. O Nabi Abichedid, do Red Bull Bragantino, também foi um dos estádios avaliados pela diretoria, estudado, mas o Brinco de Ouro da Princesa foi escolhido por ter uma capacidade maior. O Nabi Abichedid tem uma capacidade de 15 mil pessoas, enquanto o Brinco de Ouro da Princesa tem uma capacidade de 16 mil pessoas, um bom gramado também, próximo de São Paulo, 1h30 ali de São Paulo. E tem sido o estádio que tem abrigado os jogos do Palmeiras, quando o Palmeiras não pode mandar os jogos no Allianz Parque devido à alta quantidade de shows. Foi assim no último sábado, quando o Alviverde enfrentou o Atlético Mineiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo entre São Paulo e Vasco não poderá ser disputado em Brasília, apesar do contrato que o Tricolor tem com a gestora do Mané Garrincha, porque o regulamento da CBF veta que os últimos 5 jogos de mando de cada equipe sejam disputados fora do seu estado de origem. E aí, torcedor, o que você achou dessa mudança para Campinas, já que não poderá ser no estádio do Morumbi? Foi uma boa escolha o Brinco de Ouro da Princesa? Era mais fácil procurar um estádio aqui na capital paulista ou não? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou dessa escolha do Brinco de Ouro da Princesa para São Paulo e Vasco. E damos prosseguimento ao nosso giro de notícias porque o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a criação de um novo fundo de investimentos para levantar aproximadamente 240 milhões de reais. É isso mesmo, em reunião extraordinária realizada na tarde de ontem, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios, o FIDC. O Conselho aprovou em grande maioria, 82,2%, com 185 votos favoráveis e 4 votos contrários. Na terça-feira, o jornalista Rodrigo Capello, do Grupo Globo, um jornalista especializado em economias, finanças no mundo do futebol, explicou o funcionamento do fundo. O objetivo é captar 240 milhões de reais para substituir a maior parte da dívida do Tricolor com bancos. O acordo foi fechado com a gestora de investimento Galápagos e Outfield. Os recursos captados pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
São Paulo Futebol Clube serão utilizados para reestruturar o endividamento bancário e otimizar as fontes de capital de giro do clube. Será implementada uma nova política de governança alinhada com as melhores práticas de mercado para garantir a sustentação da reorganização financeira a longo prazo. O fundo funciona como uma operação de crédito mais sofisticada do que um empréstimo convencional, pois passaram a existir travas na governança. Ele irá adquirir recebíveis provenientes de negociações envolvendo direitos de transmissão, naming rights, patrocínios, entre outros. A partir da implementação, todos os recebíveis elegíveis poderão ser antecipados pelo fundo e transformados em caixa de maneira rápida. O presidente Júlio Casares, em uma nota oficial, disse o seguinte, abre aspas, o fundo é o instrumento que precisávamos para que o clube possa começar a sanar as dívidas atualmente existentes e que dificultam e atrapalham o fluxo de caixa com juros altos e vencimentos de curto prazo. A partir da sua implementação, conseguiremos reduzir o custo e preparar o clube para o seu centenário com uma gestão mais sustentável, o que possibilitará maior capacidade de competir com adversários com mais poder financeiro. Teremos um choque de gestão e já vamos implementar também um comitê orçamentário para acompanhar o fluxo do São Paulo. A intenção de Júlio Casares ao captar 240 milhões por meio do FIDC é reperfilar a dívida do São Paulo, isto é, usar o dinheiro para pagar dívidas antigas e concentrar o novo passivo em um único credor, com mais tempo para pagar e condições que a diretoria julga mais vantajosas. Então aí o Casares planejando um centenário do São Paulo, uma gestão mais sustentável. Lembrando que o São Paulo tem 94 anos, terá 100 anos em 2030, então o planejamento é de pouco mais de 5 anos, né? Dá para dizer 5 anos mesmo, porque 2024 já acabou. Então, o que ficou aí nas entrelinhas do Júlio Casares é para o torcedor ter calma, que o São Paulo voltará a ser mais competitivo, né? Voltando aos poucos a ser competitivo, mas mais competitivo ainda a partir de 2030 para realmente ser protagonista naquele nível que o torcedor já viu entre 2005 e 2008, quando o São Paulo ganhou a Libertadores, Mundial, Tricampeonato Brasileiro, enfim. Eu vejo como uma boa notícia o São Paulo tentar se reestruturar financeiramente, qualquer votação que seja a favor disso, para tentar diminuir a dívida, eu acho completamente válida, completamente favorável. O que você acha disso? Deixa aqui abaixo a sua opinião. Prosseguindo com o giro de notícias, porque o letreiro do Morumbis finalmente, aleluia, amém, está muito próximo de ser inaugurado. Mas o que quer dizer esse letreiro? Que letreiro é esse? Então vem comigo que eu vou explicar tudo pra você, mas antes deixa o seu like aí e compartilha com seus amigos e família se você está gostando deste giro de notícias. O São Paulo firmou no fim do ano passado um acordo com a Mondelez de 3 anos pelo naming rights do Morumbis, que será chamado, na verdade do antigo Morumbi, que será chamado de Morumbis pelos próximos 3 anos, a partir desse ano de 2024 a 2026, mas por que Morumbis? Porque a Mondelez é a empresa que fabrica o chocolate Bis. Por isso esse trocadilho de Morumbi para Morumbis. Nos últimos meses, a empresa vem negociando com as autoridades para liberar o novo letreiro que já está pronto, mas não está liberado por conta da lei Cidade Limpa, que regulamenta a publicidade na capital paulista. Mas depois de muita negociação, esse letreiro que já era para estar no portão principal do estádio do Morumbi desde o começo do ano, deve ser inaugurado no fim de outubro,
Segundo a jornalista Priscila Senhorães, da TNT Esportes e do Arquibancada Tricolor, a previsão é que o letreiro aconteça, né, seja inaugurado ao fim de outubro, após os shows de Bruno Mars que ocorrerão nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. Enfim, finalmente o São Paulo terá o seu novo letreiro no estádio do Morumbis. Acho que é bom, né, por toda a questão do marketing, pelo acordo firmado. Eu vejo mais do que uma obrigação o São Paulo ter esse letreiro na porta principal do estádio do Morumbi. Tá próximo de acontecer. O que você acha disso, torcedor tricolor? Dando seguimento ao nosso giro de notícias, porque o São Paulo renovou o contrato de um artilheiro. Ótima notícia pro torcedor tricolor, mas não é o Caleri não, viu? O artilheiro que o São Paulo renovou o contrato tem 17 anos. Foi renovado nessa quinta-feira o contrato do atacante Rian Francisco, artilheiro da equipe Sub-20, elevando a multa rescisória para 362 milhões de reais. Que bolada, hein? O vínculo antes era válido até 31 de janeiro de 2026 e agora terminará em 30 de agosto de 2028. Com isso, a multa contratual prevista para clubes de fora do Brasil saltou para 60 milhões de euros, aproximadamente 362 milhões de reais. Artilheiro da equipe Sub-17 em 2023 com 45 gols, o jogador já marcou 31 gols neste ano. 3 na Copa São Paulo, 5 no Dallas Cup, 1 na Copa do Brasil Sub-20, 9 no Paulistão Sub-20 e outros 13 no Brasileirão Sub-20. O jogador de 17 anos atingirá a maioridade em 18 de novembro deste ano. E em entrevista ao GE em julho deste ano, o jogador disse ter Jonathan Caleri como sua principal referência na posição. O plano do clube é tê-lo já no time principal na próxima temporada, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa ali nos primórdios de janeiro de 2025, por volta de 2, 3 de janeiro, e termina no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo e também do São Paulo Futebol Clube. É isso aí, pessoal. Eu vou terminando aqui o giro de notícias, mais um. Queria agradecer a você que nos acompanhou e pedir novamente para você deixar o seu like, que isso daí é muito importante para a gente saber se você gostou do nosso conteúdo ou não, comentar, compartilhar e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, pessoal!